Olá! Agora que a gente já aprendeu a construir expressões aritméticas, fazer comparações e lidar com variáveis em Python, vamos aprender agora um pouco mais sobre valores e tipos de valores. Tá? Então vamos abrir aqui o nosso interpretador idle e quando a gente digita algo do tipo 10, 10 é um número, mas eu posso perguntar para o Python qual é o tipo desse valor, né? Se eu der aqui, ó, type 10, ele vai dizer que 10 é um valor da classe int, da classe dos números inteiros. Tá? Então é um conjunto de valores, é uma classe de valores que são dos números inteiros, então o 10 é um número inteiro. Eu posso perguntar também qual é o tipo, e daí aqui eu vou colocar uma frase, tudo bem? Tá? Qual é o tipo de tudo bem? Tudo bem é algo da classe string. Esse str significa string. Tá? Então eu posso ter objetos aí do tipo inteiro, que são da classe int, objetos do tipo string, que são dessa classe str. Em particular, se eu fizer 5 dividido por 2, 5 dividido por 2, ó, que interessante, dá 2,5, 2,5. Então, qual que é o tipo de 5 dividido por 2? O tipo de 5 dividido por 2 é o tipo float, é a classe float. Essa palavra float vem de floating point, ponto flutuante, que é uma representação interna que o computador usa para representar esses números fracionários, onde tem casas depois da vírgula. Tá? Então, o número 2,5 é um número fracionário, a gente diz que ele é um número do tipo float. Uma coisa interessante, já que estamos falando de números em ponto flutuante, é que às vezes a gente quer fazer uma divisão em Python dando um resultado fracionário, então, por exemplo, 10 dividido por 3, que dá uma dízima periódica, né? E note que nesse caso é uma dízima periódica, mas ela não tem infinitas casas decimais aqui, pelo menos no resultado não teve, né? Porque os números nos computadores modernos, eles têm uma precisão limitada, eles não têm precisão infinita. Porque a memória do computador é infinita, a gente usa alguns números de bytes finitos para representar os números. Então aqui a gente vê tem muitas casas decimais, mas tem um certo limite, em particular a última casa decimal está com valor errado aqui, porque é um erro de arredondamento, um erro de cálculo que é comum dar lá na última casa decimal ou nas últimas casas decimais. Tá? Mas isso aqui, então esse é um número do tipo float, né? Mas em alguns casos a gente quer fazer a divisão inteira. A gente quer saber qual é o resultado da divisão inteira e qual é o resto da divisão. Em Python a gente pode fazer isso usando o operador barra barra. Então 10 barra barra 3, então a divisão inteira de 10 por 3 é 3. E às vezes, então, essa divisão inteira, às vezes eu quero saber qual é o resto da divisão. O resto da divisão, a gente usa o operador porcento. Então, 10%. 3, na verdade, vai dizer qual é o resto da divisão de 10 por 3. E o resto da divisão é 1, né? Porque 10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1. Então, nós temos também essa opção, ao fazer divisões, de usar ou uma divisão que o resultado é do tipo float, um número em ponto flutuante, fracionário, ou o resultado é um número inteiro, um número da classe int. Tá? Que nós podemos fazer, então, dado que temos esses números em ponto flutuante? Eu, por exemplo, posso ter variáveis que guardam também valores em ponto flutuante. Então, eu posso dizer que se o peso de uma pessoa é 78 e se a altura dessa pessoa é 1,83, né? Aí note, eu tenho uma variável que guarda um valor inteiro, né? E outra variável, essa variável altura, ela guarda o número da classe float, né? O valor desse número é 1,83. Agora eu posso fazer uma conta, por exemplo, IMC, o índice de massa corporal desta pessoa, vai ser o peso dividido pela altura ao quadrado. Tá? Então, o IMC agora também é uma variável em ponto flutuante, né, fracionário. Então, essa pessoa tem um IMC de 23,29, ela está bem aí. Né?
Uma coisa que a gente pode fazer também é conversão entre tipos. Se a gente tem uma variável, essa variável MC tem um valor fracionário do tipo float, pode ser que por algum motivo eu não quero ter as casas depois da vírgula, eu quero só ter esse valor como um número inteiro. Por exemplo, para consultar numa tabela. Daí, sabe o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, guardar numa outra variável, então IMC inteiro. Eu vou fazer o seguinte, eu quero converter esse valor float para um valor inteiro, int. Como que eu faço isso? Eu escrevo int e depois, entre parênteses, o valor que eu quero converter, tá? Então, se eu fizer isso aqui, IMC inteiro recebe int IMC, daí ele vai converter para um valor inteiro o IMC e guardar na variável IMC inteiro. Então, qual é o valor do IMC inteiro? É 23. Tá? Em particular, ele trunca, ele joga fora o que tem depois da vírgula, independente do que tem lá, ele joga fora e pega só a parte inteira. Tá? Eu poderia fazer outros tipos de conversão. Por exemplo, tem coisas que são do tipo string, nós já vimos, né? Então, eu posso ter uma variável aqui, texto, que recebe um string. Então, se o string tiver bom dia, tudo bem? Opa, então pronto. Texto aqui vale bom dia, tudo bem. Com texto tem certas coisas que eu posso fazer. Por exemplo, com um texto eu posso perguntar qual é o comprimento desse texto. E existe uma função aqui em Python chamada len, de length, em inglês, né? Comprimento, que se eu perguntar qual é o length, comprimento do texto, ele vai me dizer, esse texto tem 18 caracteres, porque aqui, se você contar, bom dia, tudo bem, tem 18 caracteres. Agora, se eu perguntar qual é o comprimento do IMC, daí deu uma mensagem de erro, né? Qual que é a mensagem de erro? Ele falou, ó, o objetos aqui do tipo float, IMC era um objeto do tipo float, tinha um valor float, ele não tem essa função chamada len aqui, então não dá para saber qual é o comprimento de um número do tipo float, tá? Mas eu posso, lembra que eu falei que eu posso fazer conversão de tipos, né? Então eu poderia perguntar qual que é o comprimento e daí pegar o IMC e converter para tipo string. Como que eu posso fazer isso? Vamos guardar numa variável temporária. Então, uma variável temporária aqui recebe, quero que você converta para o tipo string o meu texto. Tá? Fazendo isso, essa variável temp... Não, eu me confundi. Na verdade, não é o texto, né? A gente quer fazer na variável temp, eu quero converter para o tipo string. Não faria sentido, né? Porque o texto já é string. Então, o que a gente quer converter é o IMC. Então, converter para string o IMC e daí, qual o valor? Note que agora tem aquele mesmo valor, só que está entre apóstrofes, né? As apóstrofes é para indicar que isso é um string, então isso não é mais um valor numérico, é uma sequência de caracteres, o caractere 2, o caractere 3, o caractere ponto. E daí sim, como é um string, agora sim eu posso perguntar qual é o comprimento desse string aqui, o string temporário. E o comprimento é 18, tá? Então, na verdade, eu poderia fazer as duas operações encadeadas. Por exemplo, eu poderia perguntar qual é o comprimento do IMC convertido para string. Como que eu faço isso? Converte para string o IMC. Então, note que eu estou colocando uma função dentro da outra, né? E daí também dá 18, eu não preciso dessa variável temporária, né? Então, você vê que nós podemos, então, fazer conversão entre tipos diferentes, né? Nós já vimos pelo menos 3 tipos, tipo inteiro, tipo float para números fracionários e tipo string, e a gente pode passar as coisas de um tipo para outro, tá? Então, eu queria que vocês entrassem no interpretador e brinquem um pouco com esses vários tipos de variáveis e fazendo conversões entre os tipos.